Muito bem, vamos então recomeçando aqui nossa série de mensagens, né? Já é a terceira ou quarta vez que eu tento gravar, né? Sempre dá um probleminha, mas vamos lá. Eu parei ali então, né, na mensagem anterior, sobre o raciocínio do que é mais fácil, né? E eu estava dizendo então que seria mais atrativo para o ser humano, principalmente para os homens, poder variar, né? Ter parceiras diferentes a cada dia que passa, né? Mas que também trazem mais problemas, que no primeiro momento parece melhor, mas depois, no final, no resumo de tudo, né? Quando se faz as contas mesmo, a gente vai ver que não dá certo. Então tudo que Deus criou é perfeito. Tudo que Deus criou e tudo que Deus exige e tudo que Deus ensina na sua palavra, no seu evangelho, é perfeito. É o que dá certo, né? E nós estamos aqui então nos apoiando, né, ou comentando sobre Deuteronômio capítulo 7, quando Deus fala com seu povo, né, e expõe ali diversos assuntos, né, sobre aliança e promessas que ele fez, né, promessas que ele fez que quando não quebramos a aliança funcionam, né? Promessas que se mantêm de pé quando não quebramos a aliança com Deus. Agora, quando quebramos a aliança com Deus, aí já muda tudo. Já muda tudo, né? E continuando aqui então, versículo 14: Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. Olha só que promessa, né? Mas será que essa promessa se cumpre na vida daqueles que pregam um evangelho facilitado? Até se cumpre, né? Até se cumpre na vida do apóstolo, na vida do pastor, porque ele pega todas as entradas da igreja e vai se cumprir mesmo, né? Pode gastar o que quiser, não há limites para ele, mas de uma maneira em geral, será que se cumpre? Será que todos da igreja dele são iguais? Será que para todos funcionam? Com certeza não funciona, porque a aliança foi quebrada, porque facilitaram o evangelho, porque o que era pecado não é mais, era pecado para os coríntios, era pecado para os romanos, era pecado. Que época foi escrita essa palavra? Então essa palavra é para aquela época. Essa é a teologia. Não é essa a teologia humana? Não é essa. Ou então diz, não, mas tem que ver como você está interpretando a Bíblia. Sendo que a Bíblia diz que ela não é de particular interpretação. Então pregam o mesmo evangelho em determinadas partes, que não muda em nada a vida da pessoa. Pregam que Jonas entrou na boca da baleia, pregam que Abraão tinha 100 anos e etc, etc. Fazem mensagens, planejam mensagens diabolicamente planejadas para mexer com o sentimento da pessoa. Diabolicamente planejado para mexer com o sentimento humano, porque o diabo sabe que quando a pessoa está vulnerável, quando a pessoa está emocionada, ela não raciocina direito. E aí é que eles entram pedindo dinheiro, né? Então tem muita mensagem que foi planejada diabolicamente, facilitando o evangelho, dizendo que Jesus veio e morreu na cruz. Jesus veio e morreu na cruz para você adulterar a vontade? Jesus veio e morreu na cruz para dar carro do ano para você? Jesus veio e morreu na cruz para dar mansão para você?
Jesus veio e morreu na cruz para você poder ter uma mulher aqui, uma mulher acolá. Foi para isso que Jesus morreu na cruz? Não. Jesus morreu na cruz porque era impossível você cumprir os 10 mandamentos. Foi impossível para o ser humano. Então Deus, olhando do céu, viu que a lei sozinha era insuficiente. Não porque ela era insuficiente, mas porque o ser humano não conseguia cumprir com a lei. Então Jesus veio e morreu na cruz do Calvário para aquilo que eu e você não conseguirmos. Não conseguirmos. Mas não foi para dar libertinagem para ninguém. Ninguém. Pecado continua sendo pecado. Imoralidade continua sendo imoralidade. Hipocrisia continua sendo hipocrisia. Mas acontece que está cheio de falsos profetas levantados pelo espírito do anticristo para enganar e para distanciar o ser humano cada vez mais de Deus e para tornar impossível o ser humano entrar gratuitamente no reino dos céus. Porque estão enganando por aí afora. Pecado, se você continuar roubando, se você continuar matando, se você continuar adulterando, se você continuar mentindo, se você continuar dando falso testemunho, se você continuar falando mal do seu irmão, se você continuar sendo falso amigo, falso marido, falsa esposa, traidor, você não vai subir com a igreja de Cristo. Porque Jesus Cristo não morreu para você pecar à vontade. Não. Ele morreu e ele tornou possível naquilo que para mim é impossível. Agora, se eu sou uma pessoa que planejadamente, diariamente peco, por exemplo, tem pessoas que planejadamente mentem. Será que tem perdão esse pecado? Porque ela planejou. Às vezes a pessoa planeja de um dia para o outro. Às vezes a pessoa planeja de uma semana para outra. Que desculpa que ela vai dar. Que mentira que ela vai mentir. E o Espírito Santo muitas vezes fala. Mas acontece que às vezes a pessoa já comeu a consciência com farinha de mandioca. Não tem mais consciência. A consciência não acusa mais. Né? E está cheio de gente pregando o evangelho facilitado, dizendo a você: quebra a aliança, quebre a aliança. Você pode quebrar a aliança, você pode, claro que você pode, mas se você quebrar a aliança, não tem mais aliança. Deus não está mais na sua vida, Deus não está mais na sua casa, Deus não está mais no seu casamento, Deus não está mais no seu ministério. Não importa se você é pastor ou se você é ovelha, se você quebrar a aliança está quebrada. E aí, ainda fazem aquela oração, né? Que eu já vi muitos fazendo a oração. Porque o Senhor tem compromisso comigo, o Senhor prometeu, o Senhor tem que cumprir. Gente, Deus nem está ouvindo aquilo ali. Eu particularmente, vou falar uma coisa aqui. Vocês acham que se eu tivesse uma televisão, se eu fosse proprietário de uma televisão, se eu fosse pastor de uma grande igreja, aí eu na igreja teria que pregar que não pode adulterar, né? Não pode se prostituir.
que tem que haver sinceridade no casamento. Mas aí na minha televisão, que eu sou dono, aí os artistas lá estão se beijando na boca, aquilo ali já cria um clima para uma relação sexual. Muitos saem dali da gravação e vão para um motel consumar. Quer dizer, eu sou dono da televisão. Eu estou facilitando o pecado na minha televisão. Será que eu vou entrar no reino do céu? Será que eu vou? Será que eu sou um profeta de Deus? Será que eu sou um sacerdote genuíno de Deus? Ou será que, eu sempre digo, né? Eu não gosto e não aceito e não quero. Sou como Moisés nesse ponto. Eu não quero fazer parte dos planos de Deus, eu quero andar com Deus. Porque os planos de Deus, fazer parte dos planos de Deus é uma coisa, andar com Deus é outra. Porque se você não está nem aí para sua salvação, você pode fazer parte de um plano de Deus. Por exemplo, eu acredito que era projeto de Deus derrubar a Globo, né? E alguém está fazendo parte desse plano. Mas eu não quero fazer parte dos planos de Deus, eu quero fazer parte do reino de Deus. Porque eu quero morar com Ele. Eu não quero trocar minha vida por bilhões, ou por trilhões, ou por caminhão de ouro. Não quero e não aceito. Faria como Moisés fez. Não, sozinho eu não vou, Senhor. Se o Senhor não for comigo, sozinho eu não vou. Porque Deus conhece o nosso coração. E Deus prova. Ele não provou? Mesmo conhecendo Abraão, ele não provou Abraão? Abraão não teve que subir um monte? Deus não queria coisa nenhuma, o sacrifício de Isaac. Mas ele estava testando Abraão. E ele conhecia Abraão. Aí a pessoa fica toda feliz, né? Porque se eu não fosse de Deus, se eu não fosse entrar no reino do céu, Deus não estaria fazendo tudo o que Ele fez através da minha vida. Claro que fez. Mas se você é corruptor, se você está aliciando pessoas para o inferno, você já não é mais um instrumento de Deus nas mãos dele. Você já é agora, o teu senhor é o diabo. E você vai morar com ele, não com Deus. Não interessa os feitos que você fez. Salomão fez grandes coisas, mas quem garante que Salomão foi salvo? Porque ele arranjou 1000 mulheres. Ele trocou Deus por 1000 mulheres. E permitiu que as mulheres pecassem. E não só pecassem, mas como levassem o povo também a pecar. Eu posso começar muito bem com Deus, mas terminar sem Deus. Então não adianta você olhar para os exemplos que você tem. Como dizem aí, olha para nós. Eu não quero olhar. Nós lemos ali, deixa eu só voltar lá, deixa eu ver se me acho aqui. Versículo 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os outros povos. Então, ter igreja grande, ter templos magníficos, não quer dizer que Deus está com eles, não. Não quer dizer. Porque é o que eles dizem, né? Para me desmoralizar, eles dizem assim, esse é um mal sucedido. Para desmoralizar outros pastores que não quiseram continuar nesta farsa, não quiseram continuar rumo ao inferno, eles dizem, olha para nós e olha para eles.
onde eles estão. No meu caso, eles vão dizer, está pregando do quarto dele, num computador velho, num celular que nem presta mais. É assim que eles convencem você que é ganancioso, você que olha só para o aqui e o agora. E assim o diabo vai ganhando a alma de muita gente. Porque eles não acreditam mais nos verdadeiros profetas de Deus. Entende? E tá cheio. Tá cheio. É cheio de gente na internet. Porque eu sou abençoado. Porque eu tenho carro do ano. Porque olha a minha casa. Eu tenho apartamentos, eu tenho isso, eu sou uma pessoa próspera. Prosperidade não quer dizer que a pessoa esteja com Deus, porque sabe lá como que a pessoa conseguiu aquilo, né? Sabe lá como? Entende? Então, grandeza, número de gente, status, não quer dizer nada. Agora, se eu tenho uma televisão, e na minha televisão eu permito que o diabo administre, porque estão usando, né? Eu não assisti um tempo, mas deixei bem claro para minha esposa, dizendo, eu não gosto desse tipo de coisa. Porque estão pegando a Bíblia e profanando tudo. Porque os atores que estão lá, se todos fossem casados, contracenando com a sua própria esposa, maravilha, tudo certinho. Mas há atores lá que depois da cena de beijo vão para o motel consumar o pecado. E quem que proporcionou tudo isso? Se não foi o dono da emissora? Se não foi quem está pagando? Hã? Cenas de sensualidade. Então não vos engane, porque o diabo não vai poupar esforços. Não vai poupar esforços para desviar você da presença de Deus, para distanciar você de Deus. Não vai poupar esforços. Então reveja bem a sua vida. Veja bem em quem você está acreditando, em quem você está confiando a sua alma. Porque está cheio de gente medrosa e os medrosos não herdarão o reino dos céus. Tem gente que não sai da igreja, que está mesmo sabendo que está tudo errado, porque tem medo. Mas onde é que eu vou congregar? Congrega em casa. Como é que eu vou tomar Santa Ceia? Compra o suco e o pão e ora a Deus e toma. É mais fácil. Olha o que eu vou dizer que é mais fácil. Uma pessoa que não aceitou a sacanagem, a sujeira, a imoralidade e saiu de uma denominação e foi para casa ler a Bíblia e orar, ser salva, subir no arrebatamento, do que uma igreja cheia de sacanagem, com um pastor sacana, com um sacerdote diabólico que vendeu a sua alma para Satanás. É muito mais fácil a pessoa que não quis ficar lá. Porque Paulo disse, se você olhar para quem se diz ser e não é, você não pode nem comer com ele, quanto mais congregar com essa pessoa. Olha a sua volta onde você está e vê se essa palavra não está falando com você agora. Porque tem membro de igreja que é que nem prego. É que nem prego. Está cravado ali, não sai dali. Mesmo sabendo que o pastor errou, mesmo sabendo que o pastor está em adultério, mesmo sabendo que o pastor está roubando, mesmo sabendo que o pastor está desviando o dinheiro, ele está lá, ele é prego, ele não pode sair. Membro de banco é prego. Eu não sou prego. Você não é prego. Eu vou ficar como membro de banco, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo aí, problema deles não, problema seu. Ou você combate o pecado, ou então saia fora. Se não tem jeito de você mudar a situação onde você está, saia fora.
Procure outro lugar. Se não tem um lugar, se está tudo corrompido, fique em casa. Dê bom testemunho. Pregue para as outras pessoas, com a sua vida, com a sua moral, mas não com a placa da sua igreja. Porque se a placa fosse importante, não estaria para o lado de fora da igreja, tomando chuva, tomando sol, descolorando, é raio, é pedra, é chuva, é calor, é frio. Se a placa fosse importante, já está dentro da igreja. A placa da sua igreja não vale nada. Absolutamente nada. Só perante as leis da terra. Mas diante de Deus não vale nada. É a mesma coisa que o papel de casamento. Não vale nada diante de Deus se há traições no casamento. Se a aliança foi rompida. Se a aliança foi quebrada. Quer ser liberto? Então toma uma atitude na sua vida. Toma uma atitude na sua vida. Se você é morno, se você está em cima do muro, a palavra de Deus diz que ele vomitaria da sua boca. Vomitaria da sua boca. Porque ele preferiria que você fosse frio. Se não consegue ser quente, então seja frio. Mas morno, vai à igreja só por aparência, mantém o casamento só por aparência, mas não há mais fidelidade, para Deus isso não vale nada. Pode ter 10 certidão de casamento, lá no céu não vai entrar. E pode alguém que está morando junto, mas há fidelidade, Deus olhou para a fidelidade, não tem o papel? Não, o papel não interessa, porque o papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Mas o Espírito Santo não aceita imoralidade, pecado, rompimento de aliança. O Espírito Santo não aceita. Oremos, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Tenho procurado ensinar a Tua palavra. Não sei até quando. Não sei o que eu vou colher amanhã ou depois, porque estou semeando a Sua palavra. Palavra sem mistura. Semente sem mistura. Sem conveniências nenhuma. Eu acredito, Senhor, que essas palavras que eu ensino estarão lá no juízo final. Quando alguém olhar, vai lá estar a mensagem deste pobre e coitado que está aqui pregando e que ninguém conhece. Mas vai estar lá. Vai estar lá a mensagem, porque não contém mistura. Eu não estou buscando meu próprio interesse, mas estou buscando o interesse das almas, das vidas. Estou trazendo a Tua palavra para que haja libertação, transformação, renúncia ao pecado, à injustiça, à imoralidade, que é coisa que não está acontecendo mais em lugar nenhum. Quase que em lugar nenhum. Não precisa mais renunciar a nada. Não precisa. Está tudo certo. Afinal, para que Jesus morreu, minha irmã? É o que eles dizem. Foi para perdoar o seu pecado. Mas eles não dizem que pecado premeditado é pecado para a morte. Pecado que é premeditado, muitas vezes não haverá o perdão. Porque nem eles mesmos creem em Ti. Nem eles mesmos creem na Tua palavra. Só estão usando a Tua palavra, Senhor, para enriquecer os seus bolsos, para encher as suas fazendas de gado, para comprar propriedades mundo afora. Mas eu tenho uma propriedade que foi adquirida com o suor do meu rosto e da minha esposa.
durante toda a nossa vida. Não devemos nada para ninguém, nem para o inferno, nem para demônio nenhum. E é por isso que eu te repreendo, demônio, que está nesta casa. Porque não tem cola para te pegar. Porque não tem rabo para te acusar. Então saia dessa vida. Saia dessa casa. E é por isso que eu te digo, espírito de enfermidade, abandona essa vida. Abandona essa família. Sai dessa casa, sai dessa vida. Seja curado, seja liberto, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. Até lá, na paz do Senhor. Tchau, tchau.